Olá, pessoal! Então, eu vou fazer aqui com vocês uma questão sobre conjuntos. De fato, é uma questão bem simples, né? Envolvendo 3 conjuntos dados, e nós vamos fazer algumas operações com esses conjuntos, x, y e z. Então, o primeiro conjunto, ele é dado aqui por uma propriedade, né? É o conjunto dos naturais, que são divisores de 80. Então a gente tem que saber quem são os divisores de 80 primeiramente. Os divisores de 80 é o 1. Qual o outro divisor de 80? O 2, né? O 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 e o próprio 80. Ok? O conjunto Y é o conjunto dos elementos da forma 2k mais 1, com k variando nesse conjunto aqui. 0, 1, 2 e 3. Então, o conjunto Y é o conjunto formado pelos elementos. Faz k igual a 0, você obtém 1. Faz k igual a 1, você obtém 3. 2 obtém 5 e 7. E o conjunto Z é o conjunto dos elementos da forma m ao quadrado mais m, tal que m é 1, 2, 3 ou 4. Então é o conjunto formado pelos números 1 ao quadrado mais 1 dá 2, 2 ao quadrado mais 2 dá 6, 3 ao quadrado mais 3 dá 12, e 4 ao quadrado mais 4 dá 20. Ok? Então, descrevendo quem são os elementos de todos os conjuntos, fica muito simples determinar essas operações aqui, né? Por exemplo, o item A pede que calculemos essa interseção, x interseção com y, interseção com z. Ou seja, a gente quer o conjunto formado por todos os elementos que pertencem ao mesmo tempo aos 3 conjuntos, x, y e z. Por exemplo, o 1, ele está no conjunto x e está no conjunto y, mas ele não está no conjunto z. Portanto, o 1 ele não pertence a essa interseção. De fato, não existe nenhum desses elementos que estão nos 3 conjuntos. O 2, você pode ver que não está, o 4 também não está. O 3, por exemplo, está no conjunto y, mas não está nos demais. Ok? De fato, essa interseção aqui é vazia. Ok? O item B. Para o item B, a gente tem que fazer aqui uma diferença de 2 conjuntos e intersectar com a outra diferença entre 2 conjuntos. Primeiro nós temos a diferença entre x e z, interseção com a diferença do y com o z. Então vamos lá. Quem é essa primeira operação aqui? Esse primeiro conjunto, x menos z. X menos z são todos os elementos que estão em x e que não estão no conjunto z. Então vamos lá. O conjunto x é aquele conjunto com vários elementos e aqui nós temos o conjunto z. Então o 1 é um elemento que está no conjunto x e não está no conjunto z. Já o 2 é um elemento do conjunto x, mas ele também está no conjunto z. Portanto, ele não está nessa diferença desses 2 conjuntos. Então, você exclui o 2. Aí você vai para o 4. O 4 está no x, não está no z. O 5 também. O 8. O 10. O 16. E aí você chega no 20. O 20 é um elemento que está no conjunto x, mas que também está no conjunto z.
portanto, ele não pertence a essa diferença. Então, o 20 você descarta, você vai para o 40 e para o 80. Então, esse é o conjunto x menos z, esse que a gente escreveu aqui. Interseção, agora vamos escrever o conjunto y menos z. Então, todos os elementos que estão em y e que não estão em z. O 1 está em y e não está em z. O 3 também, o 5 também e o 7 também. De fato, isso aqui coincide com o conjunto y, porque nenhum elemento de y está no conjunto z. Então, agora a gente faz a interseção desse conjunto aqui com esse. A interseção é os elementos que estão nos dois conjuntos. Ok? É o conjunto formado pelos elementos que estão nos dois conjuntos. Então, nós temos o 1 e o 5. Então, esse é o resultado dessa operação que usa diferença e interseção de conjuntos. Por último, vamos fazer o item C, que pede uma união menos uma outra união. Então veja bem, antes de fazer conta, observe um detalhe. Nessa primeira união, nós temos o conjunto, aqui é x, é y unido com x. Então, nessa primeira união, nós temos o conjunto x. Na segunda união, também nós temos o conjunto x. E nós estamos fazendo uma diferença entre essa união e essa. Então, automaticamente, o x vai ser excluído desse conjunto. Ok? Então, de fato, essa operação aqui, de fato, coincide com y menos z. Ou seja, o conjunto x vai ser eliminado nessa operação. E aí, basta fazer y menos z. E y menos z é muito simples. São todos os elementos que estão em y e que não estão em z. Que, inclusive, nós já fizemos isso, né? Fizemos aqui. Y menos z é o conjunto 1, 3, 5, 7. E assim nós terminamos essa questão. Até a próxima.